É igual uma coisa que eu mostrei, acho que foi no dia aqui que eu dei sobre Paulo Freire, que eu mostrei as estátuas do Aleijadinho, né? Acho que eu mostrei as estátuas do Aleijadinho. O Aleijadinho ele fez nas capelas do Bom Jesus dos Matozinhos, né? As 7 capelas da Paixão de Cristo. Ele colocou os soldados romanos de botas e com os pés trocados. Você pergunta, mas Aleijadinho não tinha noção de que soldados romanos usavam sandália? Não, não é isso. É claro que ele quis ironizar o católico português que oprime o negro. Então ele coloca lá o soldado romano comparado ao soldado português. Como quem diz, olha, vocês portugueses oprimem nós negros como os romanos oprimiam Jesus. Mas você olha assim, você se pergunta, mas por que está de bota, né? Está fora de... Então, é nesse sentido que eu falo que às vezes a nossa educação está fora de foco. A educação cristã, a nossa espiritualidade está fora de foco. A gente tem uma espiritualidade e uma educação como se a gente vivesse no Canadá, como se a gente vivesse na Suécia, na Suíça. E a nossa realidade é latino-americana, nossa realidade é brasileira. A não ser que a sua igreja seja uma igreja de classe média alta, mas até onde eu sei, a realidade evangélica brasileira, na sua maior parte, é de classe baixa, né? E aí fica estranho uma espiritualidade de adoração ao trono de gente que está com fome, maltrapilha, arrebentada, está destruída, desempregada. Não dá, né? Fica estranho. Não que essa espiritualidade não tenha espaço, como eu disse para vocês. Ela tem o seu lugar. Mas se só for ela para resolver o problema das pessoas, fica capenga, fica estranho, fica fora de foco. O horário? Vai, filho, você pode dar, né? Passa a sua... É 8h30 o nosso... Então, 8h15, mas pode ser 8h30. Né? Tá, deixa eu ver aqui. O importante é compartilhar. Eu vou terminar de falar a doutrinação, aí a gente faz solução depois do intervalo. Tá? Aqui. A doutrinação enfatiza a culpa e mata a alegria e a esperança. Esse negócio de doutrinar, né, essa espiritualidade baseada em doutrina, ou essa educação baseada em doutrina, ela enfatiza muita culpa. Vocês já prestaram atenção? Isso não é uma fala minha, é uma fala de um professor da Universidade Metodista, Antônio Gouveia Mendonça, professor muito respeitado, sociólogo da religião. Ele escreveu um artigo que ele trata da seguinte questão: por que todo culto protestante é dia de renovação? E aí como é que a gente faz a renovação? Como é que o pastor, qual é o discurso, né, pastoral para a renovação dos membros, né, das ovelhas? Culpa. Meu irmão, minha irmã, você está culpado hoje, né? Está cheio de pecado, e você não está bem, viu a semana que porcaria. Então é o seguinte, aí passa mais da metade do culto é tentando se achar, tentando ser digno diante de Deus de novo, porque é indigno. Então a questão dele é, a gente enfatiza demais culpa. Cada vez que eu vou para o culto, eu nunca presto. Estou sempre em dívida com Deus. Que obra é essa de Jesus que o tempo todo estou em dívida com Deus? Eu não sei na Metodista Livre, não conheço tão bem o culto do Metodista Livre, mas no culto da Metodista do Brasil é dividido em 4 partes. Né? Primeira parte é adoração. Segunda parte, confissão. Terceira, o que a gente chama de louvor, a parte dos cânticos, né? E a quarta, que é a dedicação, que é a mensagem. Então nós temos uma parte que é confissão. Então na adoração, por exemplo, a gente só ora e só faz gestos de adoração. Não é petição, não é confissão, é adoração só. Segunda parte, que é confissão, é só confissão. Não pede, não adora, não louva, é confissão, confessa. Terceira parte é louvor. Mas ninguém fica chamando culpa de ninguém, ninguém fica cantando as dores de ninguém, que é pecado, que é manchado, que está desgraçado. Né? Não, já foi a parte da confissão, já se confessou. Agora é a parte de você ter uma relação com Deus, né, boa, gostosa, prazerosa, e assim por diante. Então como é que o nosso culto ele fica? Ele fica patinando, né?
Muitas vezes desse jeito. Ele vai e volta, vai e volta. Né? Isso quando ele não está assim, né? Uma vez eu escrevi um artigo que eu falo sobre isso, a questão do culto, muitas vezes do culto evangélico, né? As pessoas começam aqui embaixo, deprimidas, melancólicas, né? A semana foi uma droga, então Jesus está lá para resolver o seu problema na igreja, e aí leva você à adoração, louvor, aí você se sente muito bem estar aqui. Aí vem o pastor do púlpito, alguém te joga lá para baixo de novo. Para quê? Para poder jogar de novo para cima. E aí fica assim, né? O culto. Exatamente, manipula. Né? E querendo ou não, isso nos torna dependentes de culto. E a gente torna o nosso cristianismo culto. Então, doutrinar enfatiza muito culpa. Mata a alegria e a esperança. A educação, ela tem como um dos seus papéis principais renovar a alegria e a esperança das pessoas. E não a culpa. Já imaginou o Rakes vê as crianças lá maltrapando e fala, é assim mesmo, são resultados do pecado. É isso que faziam os fariseus, não é? A parábola de Jesus do bom samaritano é uma parábola modelo para isso. Dois religiosos passam lá, vê o coitado arrebentado lá no chão e vão embora. Não, estou atrasado para o culto. Eu tenho que ir para o culto. E aí passa o samaritano, que hoje seria mais ou menos como passar um ateu, para, ajuda, dá dinheiro e faz tudo o que é necessário. E aí Jesus pergunta, quem que é bom? O pastor ou o crente que foi para o culto porque estava preocupado com o culto, ou o ateu? Infelizmente, como o fariseu, a gente vai ter que falar, é o ateu. E aí? Então, doutrinação só enfatiza a culpa. Tira, arrebenta com alegria e esperança. E o Rakes, graças a Deus, ele olhou para as pessoas arrebentadas, destruídas, e usou a educação cristã para renovar a alegria e a esperança dessas crianças. A doutrinação nega a curiosidade natural do ser humano. Bom, é simples. Se você diz que já sabe alguma coisa, você não tem mais curiosidade de saber nada. Esse é o problema do conhecimento fixo. Conhecimento fixo tira a nossa capacidade de sermos curiosos. Agora, como é que nasce a curiosidade? Né? A curiosidade nasce dessa constante inquietação de querer saber mais, de saber, bom, onde isso pode dar. Eu sou, por exemplo, eu fiz filosofia, né? Sou formado em filosofia. Então, na filosofia a gente aprende a ser inquieto. Eu não, por exemplo, eu não consigo dar aula, não consigo dar palestra se não for para provocar alguma coisa. Se não for para cutucar. Por quê? Se é apenas para eu dizer verdades fixas, eu fico em casa. Eu dou leitura. Não preciso do professor, né? Grava aula, passa uns livrinhos para ler e tá de bom tamanho, né? Mas justamente porque eu sou inquieto, né? Essa coisa de o tempo todo curiosidade, né? De saber se fosse assim, o que a gente poderia nos responsabilizar, né? Como é que a gente poderia assumir essa situação? Então, a doutrinação, ela nega essa curiosidade. Ela põe o negócio, a verdade fixa. Eu já sei. Como é que é a salvação? Não, salvação é isso. Tá, onde é que você viu isso? Está lá no Manual de Teologia Sistemática do Gruden. Mas espera aí, a salvação sempre foi pensada desse jeito?